Namaon Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara, Sri Vasari Gaura Bhaktavrinda. Vamos ler aqui um verso do Bhagavad Gita, né, no capítulo 3, o verso 13. Esse capítulo é intitulado Karma Yoga. Então, como a própria palavra fala, é a yoga da ação, do karma. Devemos entender que tudo o que fazemos, naturalmente, colhemos um resultado. O que semeamos, colhemos. Essa é a lei da existência material. Todo o Bhagavad Gita, ele vem ensinar, né? Ele é uma proposta que Deus está falando, nos ensinando a forma de que possamos atuar nesse mundo sem nos envolvermos com as nossas ações. Porque são exatamente essas ações mal orientadas pela conjectura, vamos dizer assim, das informações, das narrativas das trevas que vão mantendo a nossa alma presa a essa situação encarnatória, vida após vida. Porque nós não queremos ouvir as instruções da Suprema Personalidade de Deus, como, por exemplo, esse verso aqui, 13. Simplesmente achamos que podemos fazer tudo na vida que não terá consequências. Esse é um tipo de filosofia que o falso ego gosta muito, né? Principalmente as pessoas que não acreditam em Deus ou que não querem estar submetidas a um controle superior, que é um grande absurdo. Porque se nós entendemos que se Deus está nos orientando com muito amor a seguirmos, né, uma determinada linha de conduta, de atitudes nesse mundo, significa que ele está sempre visando o nosso benefício. E se você quer se beneficiar nessa sua jornada humana, nessa encarnação atual nesse planeta Terra, entre centilhões de outros planetas, Deus ele vem pessoalmente e nos dá a instrução necessária, adequada, para que você, ao abranger, né, ao assimilar esse conhecimento com a sua inteligência, você vai usar a sua vida de uma maneira aprazível e sempre vai estar bem. Se você está semeando aquilo que a Suprema Personalidade de Deus está te dando, né, está te orientando, você simplesmente pensa, olha, se Deus pede para eu fazer isso, que os resultados ou a colheita vai ser sensacional, como um adubo, né, que você coloca na planta das suas ações, onde vão vir frutos maravilhosos, então por que não agir nessa plataforma consciente da ação? E daí esse capítulo ser, né, chamado Karma Yoga. Krishna nos ensinando
a nos unirmos com essa presença divina, com essa energia suprema, através de ações, né, saudáveis, dentro do âmbito espiritual. Temos que pensar nisso, né? Nós temos o livre-arbítrio não para fazer o que quisermos. Podemos fazer o que quiser. Mas acontece que vamos ficar presos a essas ações e, naturalmente, a colheita vai ser aquilo que se chama o sofrimento, tanto a nível mental, emocional, energético, né? Que nossos chakras vão ficar todos desregulados, e também a nível físico, onde vem doenças. E também ativamos, né, dentro do nosso campo de energia, que nada mais é do que um reflexo da nossa ação, esse campo de energia vai trazer sempre situações chamadas, entre aspas, negativas, seja a nível individual ou um nível global, onde toda a humanidade que está desvinculada desse desejo de fazer a vontade de Deus. Então, por isso que a Terra está caótica. O mundo está sofrendo, o mundo está se sufocando. Por quê? Porque as ações da humanidade não estão em harmonia com o desejo divino. Não é simplesmente você chegar num lugar e você quer fazer, ou quando você vai, por exemplo, para um país. Aí você lá, aqui no seu país, você tem certos costumes que lá naquele outro país não é permitido, certo? Não é permitido certas coisas. Mas aqui é totalmente liberado. Só que quando você chega naquele outro país e você começa a querer fazer as mesmas coisas que você faz aqui no seu país, isso é totalmente inadequado. Você pode ser preso, tá? A pessoa pode se sentir agredida pelo que você está fazendo e pode até tirar a sua vida. Enfim, temos que entender que em determinada dimensão, por exemplo, na terceira dimensão, certas ações que fazemos vão trazer resultados negativos para a nossa consciência. E daí vem sofrimento, e a nossa vida se torna uma luta, um embate, né? Carregamos, como o pessoal fala, um leão por dia. Mas não é para ser assim, porque se você está encaixado na atividade de servir agradavelmente ou satisfazer a vontade de Deus, naturalmente a sua jornada humana vai ser tranquila, vai ser em paz. Mesmo dentro de um âmbito assim, coletivo, onde está todo mundo perturbado por causa dessa ação coletiva, mundial, nacional, que está no desconforme, né, ou numa desconformidade com a vontade de Deus, essas pessoas que estão vivendo nesse mundo atual, elas não estudam as leis de Deus. Então o Bhagavad Gita, por exemplo, é uma constituição divina para você ser um centro de vibração onde você na sua vida sempre vai atrair coisas boas. O que acontece é que quando não estamos conectados com o divino, isso significa que não estamos agindo para satisfazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a mesma coisa que o amor de Deus por nós. Então, por amor, Deus vem a esse mundo, ou Ele envia os seus devotos para nos ensinar a gerar um tipo de energia através das nossas ações, emoções e pensamentos, para que nós não fiquemos vinculados às negatividades, às energias das trevas. Por isso, temos que orar e vigiar, né? Temos que ficar muito atentos em saber como estamos desenvolvendo a nossa performance nesse mundo, principalmente se você resolveu ser um devoto de Deus. Podemos, por exemplo, falar de disciplina. O que é disciplina? Disciplina é quando você, decidido a voltar para o divino, ou seja, após a morte desse corpo, você tem que estar no estado de consciência adequada para que você possa vibrar lá no plano divino. E para isso há toda uma explicação aqui no Bhagavad Gita.
Se você não faz isso, essa chamada disciplina, né, o corpo humano, ele é feito para se ter essa disciplina de você recobrar a sua consciência espiritual. No momento você está esquecido, você está se identificando com esse corpo material. E essa identificação não traz o resultado ou a colheita perfeita, que é a exigência, vamos dizer assim, entre aspas, de Deus, para você se conduzir nesse mundo material. Então, disciplina. Disciplina significa, né, discípulo. Você tem que se tornar discípulo do conhecimento divino, no qual esse conhecimento te ensina a você se conduzir perfeitamente nesse mundo, para que, quando chegar a hora da morte, o momento derradeiro, você está completamente alinhado com a frequência divina, em conexão amorosa com o ser divino que está aqui agora no seu coração, e você partir dessa existência já ir para a dimensão espiritual, que é o que Deus, né, está nos convidando aqui no Bhagavad Gita. Então a disciplina é muito importante. Karma Yoga, basicamente, é você aprender a agir de modo adequado. Modo adequado significa de acordo com a instrução de Deus, que é a autoridade suprema, e aí a sua vida é simplificada. Agora, as trevas não querem que você fique em Deus, que você vire um discípulo, que você vire um devoto do divino. Daí o mundo inteiro, principalmente agora em Kali Yuga, e esse mundo da terceira dimensão, são feitas várias narrativas, várias sugestões, maliciosas até, onde você perde esse alinhamento com o divino. Então isso que é chamado pecado. Pecado são as sugestões que fazem você não ter essa disciplina em relação à sua conduta progressiva para o mundo divino, que é chamado Vaikuntha Loka Dhamma. Então vamos pensar muito nisso. É muito importante. E esse verso aqui é um verso dentre, né, vários versos do Bhagavad Gita que estão sugerindo, né? Deus está sugerindo. Krishna diz que o Bhagavad Gita ele é eterno. Tá? Todos os espíritos devem se conduzir de acordo com o conhecimento do Bhagavad Gita. Não tem outro conhecimento. Por isso que fala Rajavidya, Rajaguyam, Pavitram Idam Uttamam. Então esse conhecimento é o conhecimento real. É o conhecimento mais confidencial, mais secreto. Rajaguyam. Raja é o rei, né? Rajavidyam, Vidyam, conhecimento. É o rei do conhecimento, o Bhagavad Gita. O próprio Deus está falando. Esse conhecimento é real. É o conhecimento que existe. Você vai estar aqui em várias reencarnações e Deus sempre vai trazer o Bhagavad Gita. E no Bhagavad Gita, Deus, né, o Senhor Krishna, ele explica que esse conhecimento, a gente negligencia tanto a vida espiritual por causa da nosso esquecimento, a nossa falta de memória, ou a nossa negligência espiritual, que a gente vai abandonando todos os conhecimentos e no final vivemos apenas na narrativa das trevas, no conhecimento da escuridão, onde você se torna um cego nesse mundo, mesmo que a pessoa seja a pessoa mais inteligente desse planeta, em nível, né, daquilo que se chama o mundo, que seja uma pessoa erudita, que tenha um conhecimento vasto sobre todas as coisas, isso aí é completamente inútil se você não souber se conduzir espiritualmente nesse mundo. De modo que você pode ser o bonzão aí em qualquer conhecimento, ou na sua área profissional, tudo bem, faz parte. Mas você deixar de lado o conhecimento do Bhagavad Gita, o conhecimento que te dá o reavivamento da consciência, do entendimento de quem é você, isso aí é um absurdo.
Como diz Prabhupada, a pessoa se torna um burro de carga intelectual. Né? Então você é uma pessoa ignorante, carregando milhões de conhecimentos, você já leu vários livros, você sabe tudo, né? Mas você não tem o conhecimento essencial. De que adianta ganhar o mundo, né? Todo o conhecimento, e você perdeu o conhecimento da alma. De modo que a pessoa que só tem o conhecimento do Bhagavad Gita e é analfabeto em todos os outros conhecimentos, essa pessoa está em vantagem sobre todas, né, toda a humanidade. Porque a morte pode acontecer a qualquer momento. Todo esse conhecimento que você adquiriu, que você vem adquirindo há várias vidas, a cada vida ele se perde. Né? Ficam resquícios assim, funcionais de algo que você aprendeu, aí você vem com um talento específico, né? Vamos supor que você era um excelente músico na vida passada e nessa vida você já tem uma tendência, uma facilidade para música ou para ciências, ou para medicina, certo? Mas, e daí? Você voltou para essa plataforma material e vai ter que, né, nascer, vai continuar todas as atividades, toda a problemática, vai gerar mais miséria, vai envelhecer, vai adoecer, no final vai morrer e com um pouco mais de conhecimento, mas não tem o conhecimento do Bhagavad Gita. Ou o conhecimento de um mestre realizado que bondosamente vem a esse planeta para nos ensinar. De modo que inteligência é isso, inteligência, você tem uma inteligência para realizar. Quem sou eu? Quem é Deus? Como que eu me conecto com Deus? Quais ações, o que eu devo fazer, né? Quais ações eu devo praticar para que aumente essa facilidade de conexão com Deus? Isso é inteligência, né? No final do Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna, você compreendeu com a sua inteligência isso que eu estou falando aqui? Ou você quer que eu repita de novo, como eu tenho feito desde quando os universos foram criados, né? Deus vem e deixa o conhecimento. Esse conhecimento aqui do Bhagavad Gita pode ser que ele se perca, mas dentro de uma programação divina, Deus sempre vem e restabelece esse conhecimento, porque é o conhecimento real. Por isso a gente insiste aqui, leia o Bhagavad Gita, não é questão de ser da religião de Krishna, religião hindu, não é isso, o conhecimento em si, você vai adaptar, né? Você vai ler dentro da autoridade, dentro da disciplina que você tem, e você vai usar em complemento com a sua vida, tendo você qualquer religião, qualquer filosofia. Mas infelizmente nesse mundo as narrativas são para criar competição, divisões, então você não pode saber nunca o que outra religião fala ou o que outra filosofia fala, você sempre tem aquele tapa-olho que só o que você sabe, só o que disseram para você, a sugestão, a narrativa. Então, dentro do campo material e espiritual manipulado desse mundo, você se torna um burro com tapa-olho, carregando muito conhecimento, você tem uma cultura enorme, mas você não realizou Deus, você não realiza Deus, porque a ação que você está fazendo não é a ação devocional, não é a ação do coração. A sua ação é mental, é intelectual. Você sabe tudo, mas você não sente nada. É muito melhor uma pessoa que está sensibilizada com a presença de Deus no coração, não de um modo fanático, mas de um modo doce, simples, né? Amoroso, serviçal, submisso, entregue, rendido. Então essa pessoa está vivendo o seu dia a dia naquela sintonia com o divino, mesmo não tendo nenhum conhecimento. Então esse sentir, ele é mais importante do que o saber. Se o saber não te levar ao sentir, se o seu intelecto, sua mente não te levar ao seu coração, significa
que você não atingiu isso que é chamado no Bhagavad Gita, que é a ciência da Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, Bhakti quer dizer amor. Enquanto você não aprender a amar a Deus nesse mundo, não faz sentido falar de religião, né? Religião significa religar. Então, esse religamento com Deus só é possível através do amor. É isso que Deus vem explicar aqui, né? Se a gente lê também o Srimad Bhagavatam, que é uma extensão do Bhagavad Gita, é um conhecimento mais avançado, porque fala da relação dos devotos com Deus, lá tudo explicadinho, né? A gente tem que ler essa performance dos passatempos de Deus, para que isso fique como uma força viva em nosso coração e possamos entender para onde estamos seguindo nesse nosso estudo. Não adianta ficar filosofando sobre Deus, tentando conseguir captar o sentido do que é Deus com a nossa mente, com a nossa forma abstrata de captar, né, um sentido maior de Deus, se a gente ainda está num nível muito relativo. A mente é relativa, ela é dual, ela não vai entender o absoluto, o uno. E aí Deus vem e fala, eu tenho essa forma X, né? Eu tenho passatempos, eu tenho relacionamentos, então você não vai entender isso. Isso só vai ser entendido quando você realmente mergulhar nos passatempos divinos, após a absorção da leitura. Naturalmente, Deus dentro do seu coração, ele vai dando insights em níveis, né, superiores, que está lá no plano da intuição, onde você vai captando, ainda nessa forma humana, que é um estágio de evolução, aquilo que você precisa compreender, para que na hora que você abandonar o seu corpo, você já esteja sintonizado. Ok? Então o verso 13 diz, Jagya Shistashna Shanto Muchanchi Sarva Kyubishahi Bunjate Te Tu Agam Papa Je Pachanchi Atma Karanati. Aqui, Krishna ele está dizendo para Arjuna, né? Os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies de pecados, porque comem alimentos que primeiramente são oferecidos em sacrifício. Outros que preparam o alimento para a satisfação dos próprios sentidos, na verdade comem apenas pecado. Esse verso ele é super importante, porque imagina, você tem dentro dessa experiência humana, né, Deus te deu a possibilidade de você, através da sua mente, projetar esse corpo físico dentro de uma situação específica, e você precisa se alimentar. Você precisa nutrir esse corpo, né? E daí Krishna está falando aqui, uma das espécies de ações que te purificam, que te libertam, e não menos importante do que só ficar cantando japa, ou pensando em Deus, né? Ou fazendo yogas, chakras. Então Deus está falando assim, a alimentação. A alimentação é essencial, entende? A disciplina é em todos os níveis energéticos que você tem. Você é um espírito e você tem diversos instrumentos. Você tem um corpo mental, você tem um corpo astral, que é o corpo das suas emoções, das suas sensações, e dos seus sentimentos, né? E você tem um corpo físico. E aí você não pode simplesmente achar que você está comendo qualquer coisa, bebendo qualquer coisa, que isso também não vai te envolver. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa santa, eu posso comer o que eu quiser, eu posso beber o que eu quiser, a minha mente, eu estou sempre cantando japa, pensando em Deus, mas se você não está comendo o alimento
designado por Deus, e lá no capítulo 17 do Bhagavad Gita, Krishna vai explicar quais são os alimentos no modo da bondade, no modo da paixão e no modo da ignorância. Krishna está falando, se você come alimentos do modo da paixão e da ignorância, você vai ficar preso energeticamente a essa situação onde você não consegue ascensionar a sua energia. Certo? Então, Deus fala, você tem que comer alimentos no modo da bondade, que são alimentos adequados àquela pessoa que se tornou um discípulo e que está desejoso de ter esse encontro com Deus a nível consciencial. Então esse verso aqui é muito importante, né, para as pessoas que realmente querem seguir a vida espiritual, mas acham que a alimentação pode ser qualquer... Né, isso aí é um assunto vasto, falar da alimentação, vegetarianismo, veganismo. E aí tem várias teorias, várias narrativas, né? Porque a energia das trevas querem que você consuma alimentos que não deixem você elevar a sua energia. Alimentos que matam a sua pineal, né? Que matam a sua harmonia de energia dos chakras. Essa alimentação que está aí no mundo, né? É toda baseada em modo da paixão e da ignorância. E os demônios, né, as pessoas que não querem que a humanidade evolua para não sair do controle material, eles sabem muito bem o que eles têm que fazer, são pessoas inteligentes, mas tem, como Krishna fala no Bhagavad Gita, eles têm uma natureza demoníaca. Eles não estão interessados em amar ao próximo, não estão interessados em nada disso. Temos que ficar desperto. Pelo menos você fala assim, eu quero me voltar para Deus, eu quero ascensionar a minha energia, né? A ressurreição, né? Eu quero ressurgir no espírito, dessa consciência vital, onde a cada dia eu vou estar cada vez mais acessível à presença de Deus em meu coração, nesse relacionamento de amizade, onde Deus vai me direcionar através da vontade dele de volta para o lar eterno. É isso que Deus e os mestres vêm fazer aqui nesse mundo. Eles vêm nos pedir para aprender a amar a Deus. Só que para você liberar essa energia de amor eterna que você tem no coração a Deus, você tem que dissolver essas energias que estão entravando a ascensão da sua energia. Tá? Então, em vários campos, né? No campo sexual, no campo de alimentação, no campo de audição, de coisas, de visão, tudo você tem que, tudo é alimento que está entrando, tanto nos corpos sutis como no corpo físico, né? Compreende? Então aqui Krishna está falando aqui, ó, os devotos do Senhor, tá? Os devotos do Senhor, se você for um devoto do Senhor e você quer uma liberdade, então Krishna está falando aqui, os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies de pecados. Tá? Todas as espécies. Isso aqui Deus está falando. Uma coisa simples, você para de comer coisas no modo da paixão e da ignorância, e os pecados que, como a gente sempre fala, né, que às vezes a gente dá a essa palavra uma conotação muito, assim, estabelecida, padronizada, mas pecado significa tudo na vida onde não está inserido o elemento divino. Se você não está pensando em Deus, você está pecando, né? Pode até fazer essa palavra, o cara está pecando ali, aquilo ali aconteceu na vida dele, mas ele não aproveitou a oportunidade, nesse sentido também. Então todos os tipos de pecados são libertados da pessoa que comem alimentos que primeiramente são oferecidos em sacrifício. De modo que você vai deixar de comer muita coisa que te prejudica para comer apenas aquilo
que é favorável à sua evolução espiritual. Tá? Então o seu corpo vai ficar limpo, vai ficar puro. É uma arte, gente, é uma arte. Karma Yoga é uma arte da ação. Sacrifício, né? Sacrifício. Você deixa de fazer certas coisas para fazer outras que estão de acordo com a instrução de Deus, que não é ruim, é porque você está acostumado. Para você, por exemplo, uma pessoa comer carne, é normal comer carne, se não comer carne é anormal. Então, para ela é um sacrifício deixar de comer esse alimento que é do modo da ignorância, que é carregado de sofrimento do animal, né? Então, como que você vai ter pureza de pensamento, pureza de emoção, se você está com um elemento, né, um alimento que está trazendo toda a energia de dor, de sofrimento? Certo? Então tem que pensar nisso. Você tem substâncias que estão intoxicando o seu corpo, como metais pesados, e tudo é feito propositalmente pelas trevas, para que você continue num nível, né, depressivo, desanimado, pesado, né? É uma alimentação que vai trazer muita doença. Então, o devoto de Deus, ele compreende tudo isso. O sacrifício, pô, nessa vida, agora eu vou só me alimentar de alimentos do modo da bondade, ver lá quais são os alimentos e começa a consumir. Mas não é só consumir o alimento. Aqui, nesse verso, Krishna está falando, porque comem alimentos que primeiramente são oferecidos em sacrifício. Você tem que reconhecer que esse alimento que você está ingerindo é oferecido em primeiro lugar a Deus. Você agradece a Deus, você reconhece a Deus que o alimento que você vai ingerir foi fornecido por ele e é um alimento puro no modo da bondade. Você não vai oferecer alimento a Deus, né, em reconhecimento de alimentos que estão numa categoria baixa de vibração, que vai te prender nesse mundo. Então você só vai oferecer a Deus os alimentos que ele mesmo, na natureza, nos oferece como um benefício de aceleração vibratória para que você ascensione a sua energia consciencial e acabe despertando no seu coração o amor a Deus. Então você se sintoniza com essa energia divina e começa a caminhar nesse mundo sem desvios, sem pecados, sem pecar na sua vida humana, porque a vida humana é uma vida maravilhosa, super, né, preciosa. Se você tem uma vida humana, lembra que isso aí é um benefício que até os semideuses querem, né? O semideus quer estar numa forma humana, de tão importante e elevado que ela é. Isso que você tem que entender. Então, aqui Cristo está falando, né? A palavra que ele fala é libertam-se, libertam-se. Vamos ver aqui, ó. Muchante, muchante. Cristo não está falando. Você para de ficar preso à energia que você gerou e que atravancou os seus chakras, a sua energia não sobe. Então, o físico é a parte mais importante, né, dentro desse contexto aqui onde a gente está. Apesar de não sermos o corpo é um instrumento onde ele vai ter que manifestar a tendência do espírito de uma forma mais explícita. Qual é o objetivo do corpo material? É manifestar a consciência espiritual. Esse corpo é a flor do espírito. Só que as pessoas, né, a maioria das pessoas, esse corpo é um espinho, não é uma flor. O mestre é aquele que está sintonizado completamente com Deus, onde através do corpo ele pode falar assim, eu e o Pai somos um. E através do meu corpo material, eu estou manifestando a fragrância divina nesse mundo, através das palavras, através da minha vibração do coração, colocando no mundo essa força, essa potência
que é compartilhada com Deus no coração para dar luz para as outras pessoas. É nesse ponto que você tem que chegar, mas para chegar a isso você tem que cuidar do seu corpo físico, da sua mente, né, do seu coração. Tá? Então é disciplina, não é disciplina que você tem que deixar uma coisa, é que você vai simplesmente se aproximar apenas de pessoas, de coisas, de situações, de músicas, de leituras, enfim, tudo que é acessível aos sentidos, você só vai se aproximar de coisas que vão elevar a sua frequência. Só que são poucas pessoas que estão fazendo isso, porque são poucas pessoas que realmente estão desejosas de atingir essa relação real com Deus. E por isso as pessoas, né, estão aí, no momento, acessando só, assim, né, vou dizer porcaria, mas energia que não leva a nada. Não leva a nada, só a prazeres momentâneos. Depois, esses prazeres cultivados dentro de ações inadequadas, dentro do padrão espiritual, vão trazer somente dor, miséria. Então, o prazer ele pode ser muito grande, né? Igual o Krishna fala no Bhagavad Gita, que no momento, esse prazer que você vai cultivando traz muito, assim, né? Muito gozo, né? É muito bom, mas depois se torna veneno. Você fica envenenado. E esse prazer todo vai te matar. Você gastou toda aquela energia que você podia usar para coisas espirituais, para o sagrado, para o desenvolvimento da sua capacidade espiritual, foi tudo desperdiçado. Então temos que orar e vigiar, principalmente agora, nessa época em que estamos entrando na quinta dimensão, mas a terceira dimensão vai ser colocada a todo vapor para ver quem está qualificado para sair daqui ou ir para outro planeta de terceira dimensão. Então temos que ficar ligados nisso. Principalmente nesses tempos agora que se abriu uma oportunidade incrível para quem realmente deseja se libertar desse ciclo, né, de samsara, de nascimentos e mortes. Essa existência material, ela não é o nosso lar. Essa existência material é uma escola, mesmo os lugares mais excelentes, né, onde estão os sábios, até mesmo onde está o Criador do Universo, o Senhor Brahma, são lugares de prisão. Você tem que voltar para o reino de Deus, Vaikuntha Lokadama, né, e principalmente Krishna Loka, o planeta central de Deus, de onde tudo se origina. Esse é o convite que Deus nos faz quando adotamos seriamente o Bhagavad Gita. Então temos que oferecer em sacrifício, né? Em vez de você ficar pensando em qualquer coisa, né? Pecado, eu fico pensando em qualquer coisa, assim, estou viajando, pecado é isso, é desviar a sua energia. Então, você está pensando em qualquer coisa e não pensa em Deus, você está pecando. Então, por isso que Deus fala no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me adora, mantenha, né? Essa é a arte da ação. Você tem um corpo mental e você tem que pensar sempre em Deus. Certo? Por isso que cantar o santo nome de Deus, você pode estar fazendo, está dirigindo um carro, mas você está lá, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vishnu, Vishnu. Sempre você está lembrando do nome de Deus, então é muito fácil, né? Você está numa fila, em vez de você estar pensando ou com raiva, que está atrasando, continua cantando. Ou pensa num verso do Bhagavad Gita, ou começa a refletir sobre uma palestra que você ouviu. Assim, né? Então, o alimento, né, que você está dando para seus pensamentos é que vão fazer a diferença. Então, Deus fala, pensa sempre em mim. Se você não está pensando sempre em mim, você está pecando. Então, sinta sempre que esse é o caminho que você tem que seguir. O caminho espiritual.
Então sente sempre que você quer, mas que eu quero fazer isso nesse mundo, que eu quero fazer aquilo, e isso, aí você fica cheio de planos, de sonhos. Então esse sentimento também é uma espécie de pecado, né? Você tem que sentir sempre assim, que legal, vou pegar o Bhagavad Gita, vou cantar uma japa, eu vou num lugar onde as pessoas têm uma coisa mais espiritualizada. Nesse sentido assim mesmo, né? Sentimento puro. Porque são instrumentos. Temos que fazer o sacrifício, né? Não pode ficar querendo sentir qualquer coisa, pensar qualquer coisa. Pode pensar, mas esses pensamentos estão gerando vibração que vão manifestar coisas para você oriundas desse pensamento que às vezes foi algo até inconsciente, aleatório. Por isso que é orar e vigiar o tempo todo, o tempo todo. Depois energeticamente, né? Vamos observar nossas energias, onde estamos botando vigor, né? Vou dar uma aula sobre o Bhagavad Gita, né? Estou colocando energia, vou falar sobre Deus. Então isso aí é energia que não está pecando. Em vez de você gastar com energias com coisas que só vão te deixar cansado, que é apenas uma porção de baboseira, superficialidades, que você vai ficar cansado e você não colocou a sua energia onde você tinha que colocar. Vou colocar minha energia para ler o Bhagavad Gita, para cantar uma japa, para falar coisas boas, né? Decretos agradáveis na minha vida. Boas coisas, né? Infelizmente as pessoas só se lamentam e, como elas estão muito envolvidas com as narrativas, principalmente da tecnologia, né? Internet, então as pessoas acabam absorvendo muita informação que estagna, né, que drena a energia dela, além, né, dos obsessores, de seres do plano astral que querem sugar o seu ectoplasma, a sua energia vital, porque é isso que eles fazem. Aí você fica doando a sua energia e os seus pensamentos nem são seus mais, as emoções, tudo, você passa a ser um com esses seres, passa a ser um com as sugestões, as narrativas das trevas, e aí você caminha exatamente como um zumbi, né? Nesse mundo, um zumbi, essa palavra muito boa. Perdeu Deus, você perdeu a consciência espiritual. Agora você é um zumbi, você nem se lembra de quem você é, nem fisicamente. Você é movido por forças sinistras. Você é movido por um padrão de, entre aspas, normalidade de um sistema que quer que você simplesmente morra, né? Você viva até uma idade onde você vai produzir para os seres demoníacos e depois que você morra. Não faz nenhuma diferença, você é um número, né? Você é uma carteira de identidade só. Já para Deus, não. Para Deus, você é o ser mais importante da existência. Você é o próprio Deus individualizado, manifestado na existência. E aqui você pode tudo, né? Se você está com Deus, você pode tudo, mas você faz tudo com amor, com disciplina, sem pecar. Você age de maneira mais pura. Você age visando satisfazer a Deus, visando iluminar as pessoas que sentem, né, uma tendência a se espiritualizar também e que, por causa desse desejo, ela cria uma vibração que de repente acaba caindo em palestras aqui como essa e em tantas outras, né, de pessoas que estão se voltando para a espiritualidade, e aí vai se desenvolvendo. Então Krishna está falando aqui que os devotos do Senhor, eles se libertam de todas as espécies de pecados, todas as espécies, mentais, emocionais, energéticas, religiosas, de filosofia, tudo, eles se libertam, certo? E outros que preparam o alimento para a satisfação dos próprios sentidos, tá? Então aqui, né? Você vai lá, vou comer isso aqui, vou comer aquilo ali. Ele não tá reconhecendo que aquilo
que o alimento que vem para a mesa dele, nessa expressão física, por exemplo, é uma dádiva de Deus. Então você tem que agradecer a Deus, obrigado Deus por eu ter um alimento para comer hoje, né? Quantos bilhões de pessoas que não têm comida, estão sofrendo, assim, né? Nem água tem para beber. E muitas vezes sabemos que isso é feito propositalmente por seres que querem manter a miséria, né? É algo assim que essas pessoas vão sofrer muito após a morte física. É um karma coletivo que está em cima deles. Então o devoto ele está muito tranquilo, né? Muito tranquilo, ele se liberta e tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele sente, ele faz em oferecimento, né? em agradecimento, como fala aqui, são oferecidos em sacrifício. E o sacrifício não é nada demais, né? Porque você vai comer o alimento. O sacrifício significa que você fez o sacrifício de estar comendo só alimentos no modo da bondade, ou alimentos transcendentais, que são os alimentos oferecidos diretamente lá para as deidades, vamos supor. E pronto, e você vai se alimentar muito bem, só que você vai deixar de comer aquilo que te prende, aquilo que te, né, condiciona ao sofrimento, à dor, à agitação de determinado alimento, e você fica esperto, porque você quer realmente viver, né, a vida espiritual. E aqui na segunda parte, né, quando Krishna fala outros, significam aqueles que não querem devotar a sua alma a Deus. Os não devotos do Senhor, né, que preparam o alimento para a satisfação dos próprios sentidos, seja alimento de ver, às vezes você prepara, né? Você quer ver algo, então você prepara o alimento para ver. Ou para degustar, ou para ouvir, né? Ah, eu vou ouvir aquela música. Você está preparando o seu corpo para ouvir determinada coisa. Então você tem que... Alimento é isso, alimento, né? Se bem que aqui especificamente Krishna está falando mais do alimento de comer, né? Mas você come com a sua mente, você come com... Quando você oferece para Deus o alimento, e Deus aceita esse alimento, diz que ele come com os olhos, né? Porque Deus, os sentidos dele fazem a função de todos os outros sentidos. Quando esse universo é manifestado, ele se manifesta do umbigo de Deus. Imagina, olha só. Deus, ele é absoluto, ele pode fazer qualquer coisa. Mas isso é assunto mais místico, né? Não é o caso aqui. Então, o Krishna está falando aqui, ó, na verdade, se você está preparando ou fazendo algo na sua vida que visa apenas a satisfação dos seus sentidos, sem reconhecer que eu, que estou fornecendo tudo, e que eu sou a substância, a energia por trás de todas as coisas, e você não reconhece isso, simplesmente você acha que você pode fazer, tem a liberdade para fazer o que quiser, que isso não vai ter consequências. Krishna está falando aqui, ó, na verdade, comem apenas pecado. Você está comendo, se alimentando de coisas que vão manter a sua mente, a sua inteligência desvinculada desse prazer, desse ânimo, né? Nesse entusiasmo de prosseguir nessa vida humana para realizar Deus. Forma humana é isso. Se você não usa a forma humana para realizar Deus, você está desperdiçando o propósito, né, pelo qual Deus te criou. Tá? Então você tem que fazer isso. Não é nem assim uma obrigação, é porque você tem que fazer isso. Forma humana se destina a isso. A realizar o divino. A despertar o amor por Deus. Por isso que o próprio Deus agora, nessa Kali Yuga em que estamos, há 500 anos atrás, ele veio como Chaitanya Mahaprabhu e nos deu esse processo de cantar o santo nome como o meio mais fácil para você despertar o santo nome. Por quê? Você está se alimentando, né, como um adubo da frequência sonora
do nome de Deus. E ao você repetir esse nome, repetir, você está se alimentando de uma energia que vai criar uma vibração que vai liberar por níveis de purezas, se você estiver seguindo todos, né, alimentando todos os seus corpos adequadamente, vai fazer com que você desperte o amor a Deus. O amor a Deus é natural, é o que você sempre tem. Só que você esqueceu de você mesmo. E você está se identificando com esse corpo material. Então tem que pensar nisso. Pensar seriamente, tá? Pode fazer todas as coisas que você quiser fazer dentro de um padrão mais no modo da bondade e reservar o seu tempo para cultivar a potência dentro do seu coração que vai ascensionar a sua energia para você estar cada vez mais consciente e conectado com Deus. É isso que Krishna vem pedir aqui no Bhagavad Gita. E é isso, temos que pensar se queremos comer pecado ou estar livre do pecado. Quando você está livre do pecado, daquilo que te desvia da consciência de Deus, você se torna livre nesse mundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Você só vai conhecer a verdade se você agir de tal forma que essa verdade se torne o seu espírito, né? E aí você se liberta. Aí você passa a agir conforme a vontade de Deus, deixando as coisas que atrapalham a sua evolução espiritual de lado, e você passa a querer apenas aquilo que é o alimento para a sua alma. É simples entender isso, só que você vive num mundo de trevas, onde as narrativas, as sugestões, as pessoas com as quais você se cerca, estão sempre querendo te tirar, te desviar, e isso é o pecado. Elas estão querendo que você peque, indo para coisas, lugares, situações, onde você não vai poder estar mais nessa solitude, né? Nesse estágio mais tranquilo, de estar sempre meditando em Deus. Porque se você é um devoto do Senhor, basicamente você comprou, vamos dizer assim, uma briga com Maya, com a ilusão. E a Maya vai tentar te tirar. E aí está a prova, e aí está a disciplina, a austeridade. Você quer voltar para o mundo espiritual, você quer sair do ciclo de nascimentos e mortes, você quer sair dessa existência material, então você tem que se disciplinar. Tá? Isso é muito essencial saber. E é básico. Você não pode ser um engenheiro se você vai para uma faculdade de medicina. Se quer ser um engenheiro, você tem que entrar lá e fazer grau por grau, até chegar a ser um doutor em engenharia. E fazer a prática, né? O estágio de prática até receber o doutorado. Então você vai receber o seu doutorado em devoto de Deus no momento da morte. No momento da morte, Deus vai falar assim, realmente você fez o que eu queria, seguiu minha vontade. Então, está liberado agora para voltar. Porque, no fundo, nós desejamos estar aqui nesse mundo material para experimentar esse contraste, né? Não entendemos por que entramos nesse mundo, mas tudo tem um porquê que é a nossa vontade oculta, né? Inconsciente. E isso vai ser muito bom. Que a partir do momento que você voltar para o mundo espiritual, aí você que já experimentou esse mundo material aqui, vai entender com mais amplitude de consciência o que é o mundo espiritual. Então isso é muito importante, né? Quando você experimenta algo que só traz miséria e você vai para um mundo de bem-aventurança, esse mundo de bem-aventurança passa a ter mais significado. Talvez seja até por isso que Deus nos coloca aqui, para o nosso espírito experimentar o oposto. Porém, dentro desse oposto aqui, se você acorda, se você desperta, você passa a usar a sua consciência, né, de maneira que é a consciência espiritual. Então, não importa se você está aqui, você está no mundo espiritual, você despertou. Despertou, pronto. Aí você passa somente a mostrar para as outras pessoas o ensinamento divino, como a gente está fazendo aqui no Bhagavad Gita, para que elas também aprendam a se libertar dos pecados, ou seja, de tudo aquilo que faz você densificar a sua energia, que faz você
não conseguir ascensionar essa energia para Deus porque está te prendendo. Que são as ações feitas no modo da paixão e da ignorância, que está tudo aqui no capítulo 14, né, intitulado Os Modos da Natureza Material, no Bhagavad Gita. Ok? Então vamos terminar lendo aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui: os devotos do Senhor Supremo, ou as pessoas que estão em consciência de Krishna, chamam-se santas, né? Santas no termo sânscrito. Estão sempre apaixonados pelo Senhor, como se descreve no Brahma Samhita, no 5.38, que diz: os santas, estando sempre num pacto de amor com a suprema personalidade de Deus, Govinda, aquele que outorga todos os prazeres, ou Mukunda, aquele que outorga a liberação, ou Krishna, a pessoa todo atrativa, não podem aceitar nada que não tenha sido primeiramente oferecido à pessoa suprema. Portanto, tais devotos sempre executam yagyas, sacrifícios, nas diferentes atividades de serviço devocional, tais como Shravanam, Kirtanam, né, ouvir, falar, Smaranam, lembrar, Archanam, né, adorar a forma de Deus e etc. E tais execuções de sacrifícios sempre os mantêm afastados de todas as espécies de contaminações produzidas pela associação pecaminosa no mundo material. Então isso é o chamado sacrifício. Outros que preparam alimento para o próprio prazer ou para a satisfação dos sentidos, não só são ladrões, ó aqui, ó, ladrões, né? Ladrão é aquele que pega as coisas de Deus e não reconhece que é de Deus. Seu próprio corpo é um presente que Deus te deu, mas você não reconhece isso. Você quer usar o seu corpo independentemente do agrado de Deus. Compreende? Então você é um ladrão, você roubou a propriedade de Deus. Reconhece que Deus está te dando essa propriedade, o corpo material, para você despertar. Se você não desperta, né, você está roubando o tempo e a energia de Deus. Porque Deus é que está mantendo a sua vida, Ele está mantendo tudo. Você tem que estar sempre em gratidão, 24 horas por dia, pensando no divino, que é onisciente, onipresente em tudo. Deus é que está mantendo tudo. Mas a gente, com falso ego, acha que a gente é que mantém as coisas, que controla. Então isso é uma ilusão muito triste, né? Não só são ladrões, mas também comedores de todas as espécies de pecados. Como pode alguém ser feliz sendo ladrão e pecaminoso? Ó, esse aqui é um devoto puro falando, totalmente realizado em Krishna. Então a humanidade toda está condenada ao roubo. Por isso que está sofrendo. Ninguém reconhece Deus. E quando reconhece Deus é para pedir coisa. Simplesmente aceite o que Deus está te trazendo. Tá? Não é possível. Portanto, a fim de tornarem-se felizes em todos os aspectos, as pessoas devem aprender a executar o processo fácil de Sankirtana Jagya, né, o sacrifício de cantar o nome de Deus, seja individualmente ou numa coletividade. Né? San quer dizer reunidos com várias pessoas. Muito simples o processo, né, de sacrifício para essa era de Kali Yuga, né? Como diz o Mestre Cristo, né, santificado seja o seu nome. Então, temos que entender isso. Deus facilita muito, mas nós somos obtusos. Não queremos, não temos tempo para Deus. Né?
Mas temos todo o tempo para ficar ali na internet, ou fazer qualquer coisa. Então, isso é um absurdo do absurdo. Não ter tempo para meditar em Deus, 15 minutos, cantar umas 3, 4 voltas de japa por dia. Absurdo, absurdo. Vivendo em plena consciência de Krishna. Caso contrário, se você não faz esse sacrifício, essa entrega, esse reconhecimento, não pode haver paz nem felicidade no mundo. Então esse verso aqui está, né, Srila Prabhupada, que está explicando por que o mundo não tem paz, e nem vai ter, e nem felicidade. Porque as pessoas simplesmente não querem fazer o pequeno sacrifício de glorificar a Deus, seja através do seu nome, ou com uma oração, ou com uma entrega consciente de estar sempre pensando, né, no divino. Então, se não tem paz, vai ter sempre guerra, e vai ter sempre exploração, manipulação, ambição, corrupção. Isso é o normal de um mundo onde as pessoas vivem em atividades pecaminosas, né? Desfrutando ao máximo dos modos da paixão e da ignorância, e isso é o mundo que a gente vive, essa é a escola, esse é o barato de entender essas coisas, onde você pode se desvincular disso tudo, estar no modo da bondade, no modo transcendental, né? Nesse trabalho assim, onde você está agindo no modo mais puro da energia material, e você está sempre interiormente na transcendência, no modo da bondade pura, que é chamado Shuddha Sattva, que é esse modo onde você está sempre em gratidão, em reconhecimento, fazendo o seu serviço devocional, oferecendo tudo para Deus, vivendo nesse sacrifício, que é uma delícia, é um prazer viver em sacrifício a Deus, fazendo a vontade de Deus, né? Estudando o Bhagavad Gita, passando conhecimento, tudo isso é muito maravilhoso e traz muito, apraz, né? Como eu falo, traz muito prazer para Deus que está em nosso coração, junto com a gente, usando e mantendo o nosso veículo, para que a gente possa fazer esse movimento de libertação de consciência nesse planeta. E mesmo que sejam poucas pessoas que tenham interesse nisso, não importa. O que importa é que você está fazendo a sua parte e Deus está controlando todo mundo, e que essa mensagem, né, possa chegar ao máximo de pessoas que estão categorizadas, né, no nível espiritual, para entender isso que a gente está tentando dizer aqui. Ok? Então, um beijo no coração, fiquem sempre com Deus. Haribo!